Uma saga continua! Estamos agora na segunda parte dessa jornada épica por Smallville. Como forma de apoio e reconhecimento pelo nosso trabalho, peço encarecidamente o seu like. Para quem acompanhou a primeira parte, a aventura só melhora. Sejam bem-vindos e aproveitem o vídeo! Sasha planeja um ataque à fazenda Kent com suas abelhas, mas Clark age rapidamente, salvando Martha e prende Sasha. Ao lutar contra as abelhas, ele as elimina ao explodir o galpão, protegendo Sasha de perigo. Apesar de estar em coma, Paul venceu a eleição. Lana salvou Talon, desenterrando um escândalo envolvendo nossos rivais. Lex oferece um emprego a Kelly que lhe permite sufocar a história. Encontramos Justin, um menino no hospital cujas mãos estavam encolhidas devido a um acidente de carro. Ele é um artista talentoso, mas agora mal consegue segurar um lápis. Toda sua raiva foi direcionada ao Dr. Wells. Quando o médico foi embora, Justin usou sua nova capacidade de mover objetos no ar para descer o elevador, cortando a mão do médico. Sim, essa criança tem superpoderes e sérios problemas de controle da raiva. Chloe estava ansioso para planejar um estágio no Planet Daily. Clark se enganou e se esqueceu de matricular os dois para uma coletiva de imprensa, o que o deixou desmaiado. Pete teve que explicar a Clark que Chloe tinha uma paixão por ele e estava realmente ansioso para passar o dia com ele. Nesta peça, Justin aparece novamente na escola, e Chloe fica feliz em vê-lo se conectar novamente com os dois, deixando para trás um Clark confuso e um pouco ciumento. Clark começou a suspeitar de Justin quando descobriu um recorte de jornal sobre o Dr. Wells na coisa de Justin. Enquanto isso, a amizade entre Justin e Chloe se intensificou. Durante o beijo, objetos no escritório começaram a flutuar. Justin admitiu ter obtido sensoriamento emocional no acidente. Chloe não se assustou, mas achou que era ótimo, e beijaram novamente, assim que Clark entrou sem bater na porta. Um bom momento. A vingança de Justin continua. Ele acreditava que o diretor Quan era o motorista que o atropelou e o confrontou em sua casa. Usando seu poder, ele prendeu Quan, jogou um carro nele e o matou. A cotovia descobriu o crime e suas conexões. Mas Chloe se recusou a acreditar que seu novo amor era um assassino. As coisas só mudam quando Clark descobre que o verdadeiro motorista era seu filho principal, Danny, e que Gwen estava apenas protegendo-o. Chloe foi à casa de Justin e encontrou um caderno de esboços cheio de imagens que descreviam o acidente em detalhes. Ela finalmente percebeu que Clark estava certo. Ela tentou escapar, mas Justin a pegou. Ele a atacou no celeiro de Kent e a jogou de um lado para o outro. Assim que ele estava prestes a usar uma serra elétrica contra ela, Clark chegou e uma batalha super potente começou. Clark, aparentemente mais forte, derrotou a justiça e, por fim, salvou Chloe. Justin foi levado para um hospital psiquiátrico. Clark e Chloe se reconciliaram e ele a convidou para um baile. Lana percebeu isso, como se tivesse acabado de fumar um limão, agravando a situação. Whitney apareceu com a notícia da morte de seu pai. O episódio termina no funeral, com Lana observando Clark tristemente. Lana e Whitney estão a cavalo quando um gasoduto explode. Whitney desempenha o papel de um herói, alertando a equipe de resgate sobre um segundo vazamento e, em uma explosão subsequente, Lana é atingida por uma bola de poeira verde brilhante de rocha. Mais tarde, no hospital, ela teve um pesadelo no sonho de ter sequestrado Chloe, o que foi um sinal de que algo estranho estava prestes a acontecer. Enquanto isso, Lex estava lidando com sua própria investigação. Um denunciante lhe disse ter visto uma nave espacial cair nos campos de Miller no dia da chuva de meteoros. Lex fingiu não acreditar nele, mas imediatamente começou a escavar no local. Isso irrita Jonathan Kent, que é exatamente onde ele e Martha descobriram o navio Clark. Voltando à peça principal, Chloe desaparece, ninguém consegue contatá-la, e Lana começa a ter alucinações cada vez mais vívidas. Ela viu Chloe amarrado a um cômodo cheio de ursos de pelúcia pendurados no teto. Então, ela viu Chloe soterrado vivo sob o moinho de vento. Ela disse a Clark que Clark usou sua super velocidade e visão de raios-x para encontrar o caixão e tirar Chloe do chão, mas a cena do verdadeiro herói. Clark começou a estudar e propor uma teoria. A explosão e as rochas meteorológicas estabeleceram uma conexão espiritual entre Lana e as pessoas que estavam com ela no momento do acidente. Os suspeitos são Whitney e 2 policiais. A teoria é que os sequestradores enxergaram através de Lana. A situação piorou quando o sequestrador Official Watts acreditava que seus planos para se tornar o herói da descoberta de Chloe não eram suficientes. Agora ele quer sequestrar Lana para resolver o assassinato dela. Ele atacou seu parceiro e capturou Lana nas garras do demônio. Quando Clark chegou, Watts estava prestes a atirar nela. A bala disparou das mãos de Clark. Ele nem recuou. O relógio tentou escapar, mas Clark o jogou na bilheteria. O jogo da polícia corrupta acabou. Tudo foi resolvido e Chloe teve uma oportunidade de estágio no Planet Daily. Depois que sua história de sequestro se tornou uma grande notícia, Clark a convidou sem jeito para um Spring Ball, e ela aceitou alegremente. No edifício Lutero, a equipe de Lex descobriu um objeto estranho na natureza. Um disco de metal octogonal que não parecia nada do planeta. Lex aguardava a chegada de seu pai no aeroporto de helicópteros. Lionel não explicou por que estava visitando, mas quando pousou, lançou uma bomba. A fábrica da Legion Luthor, em Smallville, estava prestes a fechar. Lex ficou furioso, sabendo que era apenas outra estratégia que seu pai o forçou a retornar à metrópole, onde poderia ser controlado na escola. Clark estava mais preocupado com sua onda de baile do que com o próximo fim econômico. Ele disse a Lana que queria pegar emprestado uma limusina da Lex, mas sua alegria foi passageira. Chloe chegou com a notícia do fechamento da fábrica, e o clima ficou ruim. Enquanto isso, Whitney levou Lana para um piquenique surpresa e revelou que havia se juntado ao corpo de fuzileiros navais. Ele
perguntou se ela esperaria por ele, e Lana ficou sem palavras. Era o fim de uma era. Clark foi até o edifício Lutero e viu os fragmentos perdidos de sua nave espacial na mesa de Lex. Ele percebeu que Lex estava muito ocupado com o drama da fábrica e foi embora sem pedir um carro de luxo. Falando em drama, um repórter chamado Roger Nixon estava assistindo a Clark. Ele causou uma explosão no caminhão de Kent, e Clark saiu do inferno ileso, tudo capturado por uma câmera escondida. Chloe disse a Clark que ela poderia ter que se mudar para Metrópolis, e todos ficaram frustrados. Para animá-la, Clark a convidou para dançar. Ele garantiu a ela que não era um prêmio de conforto e até beijou Lana enquanto ela passava e viu todo o processo. O momento perfeito. O repórter de acompanhamento Nixon espiou a casa de Kent e aprendeu sobre os barcos na Terra da Tempestade. Ele invadiu o edifício Lutero, roubou as chaves do barco e foi até o porão de Kent. À medida que 3 tornados se aproximavam, a tempestade do século começou a se formar. Em meio ao caos, Nixon ativou a nave espacial e Jonathan o perseguiu. Dentro da mansão, um pilar caiu sobre Lionel. Lex hesitou por um momento antes de ajudar o pai. Lana dirigiu para casa e foi pega desprevenida pelo enorme tornado. Quem corria para o perigo? Clark, é claro. A nave espacial iniciada por Nixon foi sugada por um tornado, a chave caiu, a nave caiu no chão e foi desativada dentro do olho da tempestade. Clark conseguiu entrar no caminhão de Lana, que foi rasgado pelo vento, e usou seu corpo para protegê-la. Todos na cidade ficaram feridos. Lionel Luthor sobreviveu, mas houve notícias explosivas. Ele ficou cego, e apesar de sua condição, ainda tem tempo para culpar Lex pelo briefing. Hesitante em salvá-lo. Enquanto isso, Jonathan e o jornalista Roger Nixon ficam presos em um túmulo subterrâneo. Jonathan, apesar do conflito, salva o homem de ser esmagado. Clark leva Lana ao hospital e vai embora, buscando desesperadamente seu pai. Lex se junta a ele, mas menta abertamente, fingindo não reconhecer o carro de Nixon, e descobrem que ele está preso em uma árvore. Clark ouve Lex falando com Nixon pelo celular e fica furioso com a traição. Durante a busca, Clark e Chloe conversaram e decidiram ser apenas amigos. Ela ficou obviamente chocada, mas para Clark sentiu como se o fardo tivesse sido removido de seus ombros. No túmulo, Jonathan e Nixon permaneceram presos. Agora que o lugar está cheio de kryptonita, Jonathan finalmente conta a Nixon as origens de Clark. Clark finalmente encontra seu lugar, mas o kryptonita o enfraquece imediatamente. Nixon vê uma oportunidade e arrasta Clark para fora e o usa como evidência viva, mas Jonathan luta para detê-lo. Quando Nixon estava prestes a matar Jonathan, Lex apareceu de algum lugar e atirou no repórter, salvando a situação pela primeira vez. Lex apertou a mão de Jonathan como se uma nova aliança tivesse sido formada. O episódio termina com Clark dizendo ao pai que ele sente que ele está voando para salvar Lana, e Lana, por sua vez, diz a Clark que ela começa a pensar que ele não é uma pessoa normal. Você sabe que pode me dizer qualquer coisa, certo? Eu entendo, mas não estou nesse caminhão. O novo ano letivo começou com a pior onda de calor da história do Superman prequel e uma nova professora de biologia, Desilei Atkins, que parecia ter acabado de sair da capa de uma revista. Ela é tão bonita que Clark acidentalmente desencadeou uma nova visão térmica de potência. Sempre que ele olhou para ela, ele acendeu a tela do projetor. E é secretado pelas glândulas ou misturado com outros fluidos corporais, como humanos. Para piorar a situação, Lex apareceu e anunciou que se casaria com a professora naquela noite, com Clark sendo o padrinho. Desilei não é tola. Ela hipnotiza Lex com uma névoa roxa, fazendo-o romper o acordo pré-nupcial. Basicamente, ela é uma freira meteoro com feromônios que controlam os homens. O novo poder de Clark está fora de controle. Ele queimou uma máquina de café na torre e, enquanto falava desesperadamente com Lana, pediu ajuda ao pai, e os dois foram para um espaço aberto para praticar. Depois de queimar alguns espantalhos, Clark finalmente aprendeu a controlar, e sua visão térmica chegou a conseguir fazer pipoca com os olhos. Deserre não perdeu tempo tentando atrair Clark e sugerir que eles ficassem juntos, se ele deixasse Lex ir embora. Mas, para sua surpresa, Clark ficou imune ao seu poder e rejeitou a oferta de vingança. Ela disse a Lex Clark que a seduziu. Lex, completamente manipulado, acreditou nela e expulsou seu amigo da mansão. Chloe e Lana estão cansados do drama em torno de Clark e chegam a um acordo de amizade. Eles se definem com base em suas conquistas, não com o homem com quem estão namorando. Enquanto isso, Desert Dre continua seu plano maligno. Ela explodiu seu carro e culpou Clark, que acabou sendo preso. Na cela, Clark e seus amigos planejaram um plano. Eles descobriram que Desir era uma viúva negra profissional, cujo marido rico morreu frequentemente em acidentes. Clark conseguiu escapar da prisão e correu para o edifício Lutero, onde viu seu pai, Jonathan, sendo hipnotizado e prestes a atirar em Lex com sua visão de pilha. Clark evapora a bala no ar, derrubando seu pai para salvá-lo. Ele capturou Desir e resgatou Lex do incêndio que ela causou. Por fim, Lex declarou o casamento inválido e devolveu o talento a Lana, que finalmente gravou um vídeo e terminou oficialmente com Whitney. Um homem chamado Dr. Hamilton apareceu no edifício Lutero, tremendo como uma folha. Ele estava completamente instável e deixou a mansão, causando um acidente de trânsito no qual um caminhão capotou em um milharal. Peter Ross sempre aparecia no lugar certo na hora errada e veio ajudar, mas encontrou o motorista ferido olhando para uma nave espacial. Sim, uma nave espacial. Pete correu em direção a Clark, pedindo emprestado o caminhão do pai para pegar um pequeno presente. Clark não conseguiu explicar por que não podia guardar o OVNI em casa, então concordou em esconder a nave espacial no celeiro de Pete. Pete estava prestes a ligar para Clark, o que virou manchete, mas Clark o convenceu a permanecer em silêncio. Enquanto isso, Lionel Luthor aparece em The Prequel, alegando estar em licença médica. Lex claramente não acredita nisso. A desconfortável Lana prefere dormir fora de casa devido ao novo namorado do escudo humano. No Dr. Hamilton extrai informações e resolve um problema de forma mortal.
Ele extraiu informações de que foi Pete quem o salvou e, para resolver o problema restante, injetou o pobre homem com uma dose mortal de morfina. Quando Clark e Jonathan chegaram ao celeiro de Pete, o navio já havia desaparecido. Pete, ao vê-los indo embora, tem uma ideia errada e acusa Clark de roubar o navio. Clark tenta explicar, mas Pete não acredita nele, então Clark toma uma decisão drástica. Ele olhou para o espelho retrovisor e, de repente, Clark estava bem na frente do caminhão e o parou com as próprias mãos. Depois de revelar seu segredo, Pete, mais ferido do que chocado, foi embora. Hamilton, agora no navio, tentou abri-lo e encontrou um fragmento. Após seu desaparecimento, ele foi encontrar Lex, que não possuía mais o objeto. No caminho, ele conheceu Lionel e o convenceu a financiar sua pesquisa. Cientistas loucos sequestraram Pete, acreditando que ele sabia quem era dono do navio. Quando os pais de Clark descobriram que Pete estava desaparecido e Clark lhe contou seu maior segredo, a situação piorou rapidamente. Clark não pôde decidir comprar um anel caro que supostamente continha Ruby. Spoiler, não era Ruby. Assim que ele colocou o anel, seus olhos ficaram vermelhos e ele se tornou uma pessoa completamente diferente. De repente, ele estava defendendo a nova garota, Jessie, dizendo que ela não se machucou pelo diretor e se comportou como um garoto completamente mau. O novato Clark convida Pete a um bar escuro e seduz Lana sem vergonha. Em casa, ele discutiu com os pais sobre o anel, dizendo na frente deles que estava cansado da pobreza e, em seguida, furioso como um rebelde sem motivo. Martha e Jonathan não tinham ideia, pensando que era apenas um estágio. Enquanto isso, o agente federal Ted Palmer persegue Jessie, uma fugitiva de proteção a testemunhas. Ele chega a eletrocutar o ex-namorado dela em busca de pistas. Clark continua sua jornada. Ele usou raios-x para monitorar a garota, encheu o celeiro com eletrônicos caros com os cartões de crédito dos pais e, na pior das hipóteses, disse a Jonathan que ele não era seu pai biológico. Ele até pegou emprestado uma Lexus Ferrari para um encontro com Lana. O encontro foi um desastre em um bar em ruínas e Lana foi embora. Clark provocou uma briga e então trabalhou com Jessie. Felizmente, Chloe descobriu que o anel era feito de rochas de meteoros vermelhas e Pete alertou Cantor que eles tinham um plano. Todo o incidente ocorreu na explosão do edifício Lutero, onde agentes de ajuda federal encontraram Clark, que atirou e matou a própria mão, fazendo com que a bala esmagada caísse no chão, provando que ele era a prova de balas. O que está acontecendo? Quem está atirando? Ele descobriu que alguém estava oferecendo uma recompensa para Jessie, então foi persegui-la. No meio do milharal, Jonathan e Pete viram a esquina de Clark. Pete o enfraquece com uma pedra de meteoro verde, e Jonathan quebra o anel com uma marreta. Voltando ao normal, Clark tem que arcar com as consequências. Lana está ferida, e Jonathan o lembra de que a sensação é real mesmo sob a influência. Uma mulher chamada Rachel aparece de repente na escola, e lança uma bomba de sucesso. Ela é a mãe biológica de Clark. Sua história vem diretamente de uma novela. Ela teve um caso com Lionel Luther. Quando ela engravidou, ele a forçou a dar a criança para a adoção. Ela tinha certeza de que a criança era Clark, o que o tornaria o irmão mais velho de Lex. Falando sobre uma reviravolta na trama, Clark ficou furioso, especialmente com Chloe, que postou sua mensagem no site de adoção. A batalha foi feia, e ele acabou ferindo Chloe porque criou sua mãe, que não estava por perto. Sob pressão, os Kents revelaram parte da verdade. Após uma chuva de meteoros, os Kents conseguiram os documentos de adoção falsos com a ajuda de Lionel, mas ficaram em dívida com ele. Lana, desconfiada sobre sua origem, procurou Henry Small, acreditando ser seu pai. Rachel exigiu um teste de DNA, mas Clark e Pete trocaram a amostra de DNA em estilo Missão Impossível. Obviamente, o resultado foi negativo. Rachel estava convencido de que Lionel havia interrompido o teste e sequestrado Lex. Ela ligou para Lionel e ameaçou matar seu filho, a menos que ele declarasse publicamente que a adoção de Clark era uma farsa. Frio como gelo, Lionel recusou. Justo quando Rachel estava prestes a atacar Lex com um machado, Clark apareceu e o machado atingiu seu peito. Rachel finalmente percebeu que o menino não poderia ser seu filho. Depois que a poeira baixa, Clark e Chloe se reconciliam. Jonathan conta o resto da história. Lionel o chantageia para comprar a fábrica de Ross, usando documentos de adoção como alavanca. Por fim, Lex questionou seu pai por não estender um dedo para salvá-lo, enquanto Lionel abriu uma caixa sozinho contendo uma foto de outro menino. O mistério só se aprofunda. Cortamos Ryan preso em uma cena de um filme de terror. Ele foi amarrado a uma mesa no Instituto Somerhart. O médico Garner forçou o menino a usar seus superpoderes até sangrar pelo nariz. Ryan aproveitou a distração e conseguiu ligar para Clark para obter ajuda antes de ser pego novamente. Clark, culpado por não ter percebido nenhum erro, pede ao hacker residente Chloe que rastreie a ligação. Eles descobriram que o instituto, localizado na metrópole, é conhecido por sua extraordinária pesquisa sobre o cérebro. Enquanto isso, Lex lida com um prefeito corrupto, e muitas pessoas descobrem que sua tia quer se mudar para a metrópole, e a levam com ela, mas o foco está no resgate. Clark, sob o modo fraco, ignora seus pais, investe o instituto, usa seus raios-x para encontrar o quarto de Ryan, rasga a dobradiça da porta e salva seu amigo. Como a fazenda Kent não era uma opção, ele levou Ryan ao edifício Lutero. Esta obra é curta. Médicos ganeses apareceram na fazenda, e a polícia ameaçou prender Clark sob acusação de sequestro. Mas quando as coisas se tornam mais intensas, quem aparecerá para salvar o mundo? Lex segurava uma ordem judicial para garantir que Ryan e a família Kent estivessem juntos. Na festa de boas-vindas, Ryan acidentalmente vazou o segredo de todos. Ele revelou que Pete estava sob muita pressão para manter o segredo de Clark e que Lana estava prestes a se mudar. Quando Ryan desmaiou no hospital, a alegria parou abruptamente. A notícia foi devastadora. Ele tem um tumor cerebral e tem pouco tempo. Em desespero, Clark encontrou um especialista, embora Lex tenha aconselhado a aproveitar o resto do tempo deles. No final das contas, a cirurgia lhe rendeu apenas alguns dias para uma despedida épica. Clark o levou em um balão de ar quente. O poderoso Ryan agradeceu, deu a Lex um último aviso e faleceu. Prometa nunca desistir da luta, ok?
Todos os demônios precisam de tempo. No final deste episódio, Clark fica sozinho em uma enfermaria vazia, com o coração partido. Luther Company quer construir um prédio corporativo em Smallville, mas um nativo americano chamado Joseph Willowbrook protesta contra o prédio que ameaça a Terra Santa. A situação piorou rapidamente. À noite, o encarregado da construção foi atacado por um misterioso lobo branco e morreu na explosão. No dia seguinte, Clark estava fazendo seu trabalho com Clark quando bateu em sua motocicleta e acabou em uma caverna secreta. Lá, ele conheceu a neta de José, Kayla, que lhe contou a lenda sobre Naaman, que desceu do céu sob o fogo e a chuva, com o poder de 10 homens disparando chamas de seus olhos. Parece familiar? Clark percebe que os murais da caverna correspondem às faíscas da nave espacial voando entre Clark e Kara, e fica frustrada quando Lana os vê segurando as mãos. Mais tarde, na caverna, quando o teto desabou, Kayla ficou quase esmagada, mas Clark usou sua força para salvá-la. Ela entendeu imediatamente. Ele é o lendário Naaman. O que acontece em seguida? Obviamente um beijo. Enquanto isso, Joseph é preso por seu capataz em um local que exalava o cheiro de Lionel Lutero. Clark, convencido de sua inocência, exige fiança a Lex, que concorda após ver uma caverna incrível. Nosso detetive particular Chloe descobre que a vítima foi mordida por um lobo, uma espécie extinta na região. A tribo de Kara tem uma lenda sobre a possibilidade de humanos se tornarem animais, o Peel Walker. Essa teoria foi confirmada quando o lobo branco atacou Martha primeiro e depois Lionel. Clark interveio e perseguiu o animal ferido, apenas para descobrir uma verdade chocante. O lobo é Kayla. Kayla não, ela se transformou em humana novamente, morreu em seus braços e admitiu o ataque. Por fim, Clark desempenha o papel de um ativista, bloqueando a escavadeira, enquanto Lex supera seu pai e comprou um projeto para proteger a caverna. O episódio termina com Lana confortando Clark sobre a morte de Kara e lhe dizendo que Whitney desapareceu durante a operação. Depois de um tempo, Clark vai à casa de Lana para consertar o cano. Naturalmente, ele usou sua visão térmica para cuidar dele, deixando uma impressão óbvia nela. Justo quando Clark finalmente a convidou para um feriado, algo impossível aconteceu. Whitney, o ex-namorado que todos acreditavam ter morrido em batalha, apareceu na escola. Lana correu para seus braços e deixou Clark novamente no bairro dos amigos. Mas quando Whitney voltou, era diferente. Ele perdeu parte da memória, mas a parte em que Lana terminou com ele foi muito agressivo e até acusou Clark de seduzi-la. As coisas tomaram um rumo bizarro. Um oficial foi até a casa de Ford para dar a notícia sobre a morte de Whitney, mas Whitney, presente no local, acabou matando o oficial. Esse enredo poderia facilmente rivalizar com o de uma novela. O que você faz? Quero dizer, senhora, de acordo com meus superiores, seu filho realmente é... Não é Whitney, mas Tina Greer, a transformadora da primeira temporada, que está se passando por ele. Clark entende tudo depois que ela o empurrou como um super-homem. Ele alertou Pete e Chloe, mas Tina foi mais rápido. Ela se disfarça de Lana, derruba Pete e continua seu plano louco de ficar com a garota. O vilão, disfarçado de Jonathan, prendeu Clark na Terra da Tempestade com um colar de kryptonita. Ela planeja se tornar Clark e roubar sua vida perfeita, mas a adega de Clark não é uma adega comum. A nave espacial puxou uma máquina que havia escapado do cerco para resgatá-lo. A batalha final aconteceu em Talon, um confronto entre Clark e Clark. Tina morreu tragicamente após uma batalha que destruiu o cenário. Em meio a toda essa loucura, a notícia verdadeiramente trágica foi confirmada. O verdadeiro Whitney morreu heroicamente na batalha. O episódio termina com um tom melancólico, com Clark confortando Lana por perder seu ex-namorado, enquanto lamenta que todos que ela ama a tenham deixado. No Luther Building, Lex explodiu de raiva ao saber que um de seus advogados vazou informações, levando à perda de um contrato de $1 milhão para Lionel. No dia seguinte, Clark chegou e encontrou Lex desmontando o lugar à procura de insetos. Juntos, eles descobriram uma câmera em miniatura escondida no sistema estéreo. Paranoia é real. Enquanto isso, na Fazenda Incapaz, a atmosfera fica tensa. Jonathan se prepara para um piquenique, mas Martha precisa trabalhar com Lionel na Metrópolis, e uma briga eclode. Lex questiona Lionel sobre os insetos, mas seu pai nega tudo com aquele típico sorriso maligno. Assim que ele saiu, Lex falou por telefone com sua própria equipe de espionagem e instalou aparelhos de espionagem na Luther Company. Olho por olho, Lana aparece para conversar com Clark, nervosa com o encontro com a esposa de Henry Small. Clark, vendo os problemas dos pais, não é um anúncio perfeito para todas as famílias. Mais tarde, ele pediu ajuda a Lex para preparar uma noite romântica para seus pais. É aqui que o plano está sendo implementado. Lex é real. Percebendo que Lionel e Martha estavam no escritório onde ele enviou sua equipe. Ele tentou cancelar a operação, mas sua equipe achou que ser ladrão seria mais lucrativo. Lionel ofereceu a Martha uma promoção e um relógio caro, mas antes que ela recuse, um membro da equipe de Lex entrou no quarto com uma arma. A noite romântica se transforma em reféns. Voltando à prequela do Superman, Jonathan foi ofendido quando Lex apareceu em um helicóptero, mas quando ouviram que Martha era refém, ele engoliu seu orgulho. Os ladrões abriram o cofre e encontraram os tijolos de arquivo kryptonita do pesadelo de Clark e uma chave misteriosa. Eles ligaram para Lex, que ofereceu $1 milhão pelo salão, mas Lionel ofereceu, mesmo como refém. Durante o leilão, Clark quebrou a janela, mas o Krypton o jogou imediatamente. Martha agiu rapidamente e colocou a pedra de volta no cofre. Clark queimou os documentos e Martha colocou a chave no bolso.
Por fim, Lionel descobriu que Lex estava por trás de todo o incidente e, na fazenda, Jonathan mudou de ideia. Ele disse a Martha para manter o emprego porque agora sabiam que precisava ficar de olho no que Lionel estava fazendo. Lionel Luthor estava lendo em sua mansão quando alguém entrou e atirou nele 2 vezes no peito. Ele caiu da varanda e quebrou uma mesa de vidro. A cena muda para o momento em que a polícia encontra Jonathan Kent desmaiado em seu caminhão, segurando uma garrafa de tequila e uma pistola. Ele foi preso na prisão e Jonathan jurou a Martha que não se lembrava de nada. Ele disse que sentiu náuseas depois de beber um copo de cerveja e depois desmaiou. A arma encontrada nele tinha o mesmo calibre usado para atirar em Lionel. A situação é muito séria. No hospital, Lex foi ver seu pai, mas conheceu Dominic Sanatoli, que imediatamente o acusou de ser o atirador. As evidências contra Jonathan estão crescendo. Lana conta a Clark que ouviu Jonathan discutindo com Lionel. O xerife encontrou o relógio que Lionel deu a Martha na fazenda, e um barman testemunhou que Jonathan estava bêbado e xingou o nome de Lionel, mas Clark e Pete não acreditaram. Eles foram até o local onde o caminhão foi encontrado, e usando sua visão de raios-x, Clark encontrou uma bala em uma cabana próxima. Teoria: alguém drogou seu pai, dispensou sua arma, deixando resíduos de pólvora e o deixou ali esperando para ser descoberto. Uma estrutura perfeita na lista de suspeitos está ficando cada vez maior. Dominic revelou que Lex também brigou com seu pai na noite do crime, pois Lionel tentou comprar a Lex. Enquanto isso, Chloe descobriu que Henry Small, um advogado que se recusou a defender Jonathan, havia sido demitido no passado por causa da família luterana. A situação se intensificou quando um assassino em um caminhão tentou tirar Clark e Pete da estrada e explodir o carro deles. Clark os resgatou em alta velocidade. Com novas pistas, eles montaram armadilhas para pegar os criminosos, espalharam que Lionel estava melhorando e mudaram seu quarto. O xerife Miller, enganado, apareceu e disparou na cama vazia. Clark o enfrentou e desmascarou o esquema de falsificação do teste de bafômetro e ligação com o barman, que foi encontrado morto. Lionel confessou a Lex que chantageava o xerife. Enquanto isso, na caverna Kawachi, ocorre um frenético carnaval. Uma criança beijou Chloe, gritou estar animada e se jogou do prédio. Logo após, Pete foi mordido por algo misterioso, entrou na festa e agiu descontroladamente. No dia seguinte, ele estava irreconhecível, pilotando de forma perigosa e encorajando Clark a agir. De forma inesperada, Lana aceitou sair com Clark após o incentivo. Chloe percebeu que, embora dissesse estar bem, havia ciúme nas entrelinhas. Quando Clark achou marcas de mordida no pescoço das vítimas, ficou alarmado. Encontrou Pete se arriscando no trânsito, tentou ajudá-lo, mas foi ameaçado com a exposição de seus segredos. Na caverna, Chloe também foi mordida. Com sua visão de raio-x, Clark identificou um parasita no corpo de Pete, algo digno de um filme de terror alienígena. Pete usou kryptonita para fugir. O encontro de Clark com Lana foi atrapalhado por Pete e Chloe, que apareceram no restaurante, complicando sua situação. Para piorar, Pete colocou kryptonita vermelha no bolso de Clark, liberando seu lado sombrio. O trio causou problemas enquanto Clark exibia seus poderes de forma descontrolada. Eles dirigiram de forma imprudente e acabaram se divertindo em Talon. A kryptonita vermelha caiu. Clark se recuperou rapidamente, mas era tarde demais. Lana entrou e viu a cena inteira. Foi absolutamente de partir o coração. Pete então derrubou Clark com uma pedra meteorológica. Lana acordou Clark com um balde de água fria. Ele saiu correndo e conseguiu salvar Pete e Chloe antes que eles saíssem do penhasco. No hospital, os dois acordaram sem se lembrar do que aconteceu, mas Lana se lembrou de tudo. Clark tentou se desculpar com rosas, mas como ele explicou a kryptonita vermelha, ele não pôde. Lana jogou a rosa fora e Clark voltou para a Praça 1A. Um jovem estava jogando pôquer em um lugar bem escuro em Bordertown. Seu parceiro Dirk usou câmeras para monitorar as cartas de outros jogadores em um lugar alto e o ajudou a trapacear. Os tiroteios começaram quando os seguranças descobriram o golpe. O sujeito escapou em sua motocicleta, mas quando Lex Luthor parou em um luxo preto em algum lugar, o convidou para entrar e se apresentou como seu irmão. Ele quase foi pego. Sim, assim. Ao mesmo tempo, Clark foi procurar talentos, surpreendeu Lana e pediu um emprego. Ela hesitou um pouco, pois ele não era a pessoa mais pontual, e sugeriu que ele experimentasse a loja de ferragens. Clark ficou furioso e viu as rosas que lhe deram na lata de lixo. Vendo seu rosto, Lana mudou de ideia e lhe deu um formulário de inscrição. Mais tarde, Chloe apareceu e viu a forma de Clark. Ela imediatamente percebeu que Lana não queria contratar Clark, mas não porque ele não tinha condições. Lex levou o jovem ao escritório de Lionel e o apresentou como seu filho Lucas. Lionel o abraçou alegremente e o rosto de Lex estava cheio de ciúme. Lex perguntou a Lionel por que ele mentiu para dizer que Lucas estava morto. Ele percebeu que seu pai sempre sabia disso. Mais tarde, Lionel revelou o plano. Lex só trouxe Lucas porque tinha acabado de completar 18 anos e tinha direito a uma participação de 10% na Luthor Company, o suficiente para expulsar Lionel do poder. Lex estava planejando um golpe. No meio de todas essas peças, Clark e Pete jogam basquete enquanto Lex e Lucas aparecem. O jogo se intensificou, com os dois tentando se exibir, e Clark chegou a usar um pouco de sua habilidade para vencer o jogo. Lucas tentou dar uma cotovelada no peito de Clark e acabou se machucando. Mais tarde, Lex descobriu que sua conta havia sido congelada e Lionel o expulsou da mansão. Para piorar a situação, Lucas decidiu ficar do lado de Lionel. Sem para onde ir, Lex aparece na porta de Kent e pede abrigo. Quando Lucas enfrenta Lionel, ele revela que sabe que não é cego. Ele descobriu porque Lionel serviu um copo d'água sem usar o dedo para verificar o nível da água. Lucas agora queria tudo. A situação piorou quando seu antigo parceiro, Deck Lucas, tentou matá-lo em um beco, mas Clark usou sua super velocidade para escapar da bala e salvar sua vida.
clímax é como uma novela. Lucas liga pra Lionel pra marcar um encontro, e Clark ouve tudo por acaso. Durante a reunião, Lex foi amarrado, e Lucas apontou sua arma pra ele, forçando Lionel a atirar em seu filho. Nesse momento, descobrimos que Lionel não era mais cego, mas quando Clark interveio com sua visão térmica, Lionel atirou em Lucas com uma reviravolta em branco na trama. Todos esses foram cuidadosamente planejados por Lex e Lucas para expor o plano de seu pai. Os dois irmãos finalmente se uniram para lutar contra Lionel, e ao notar um buraco derretido no teto, ficou sozinho e furioso. Martha estava no porão, escondido o jarro de flores contendo a chave da nave espacial. Enquanto cavava um verde brilhante, a poeira subiu e ela a inalou acidentalmente. Poucos minutos depois, na cozinha, ela desabou. Clark e Jonathan a levaram às pressas para o hospital, onde a doutora Helen estava cuidando dela. Ela disse que Martha inalou uma toxina desconhecida. Enquanto esperavam, Jonathan pediu a Clark que administrasse um evento de caridade em Battalion. Lá, todos estavam preocupados, mas Clark não queria falar. De volta ao hospital, Jonathan recebeu a notícia mais chocante. Martha estava grávida. Eles não entenderam o que ela estava acontecendo, principalmente porque ela não lhe contou. Logo depois, o Centro de Controle de Doenças chegou. Sob a liderança do Dr. Moore, eles precisam isolar a fazenda, e Clark correu para a frente deles num piscar de olhos para esconder a nave espacial. No entanto, no porão, ele também ficou exposto ao chão de Green. Ele e Pete tentaram mover o barco, mas Clark começou a se sentir enojado. Sua força estava exausta e o caminhão quase caiu na vala. Martha finalmente acordou e contou a verdade a Jonathan. Ela não queria falar sobre gravidez porque tinha medo de que pudessem dar errado. Ela revelou que na noite do tornado, sentiu uma onda de energia do barco passando por ela. A conclusão é louca. A nave espacial a curou e a engravidou. Ela também admitiu ter escondido a chave por medo de que Clark fosse embora depois de saber mais sobre sua origem. O estado de saúde de Clark piorou e ele desmaiou na frente de Lana. A doutora Helen foi chamada e, para a surpresa de Jonathan, ela conseguiu obter uma amostra de sangue de Clark. Ela prometeu manter tudo no laboratório em segredo, mas ficou chocada com o que viu no microscópio. Enquanto isso, Chloe visita Clark inconsciente e lê uma carta para ele expressando seu amor por ele. Em sua declaração, Clark murmurou para si mesma o nome de Lana em seu sono, e Chloe foi embora com o coração partido. Vendo que a condição de Martha estava piorando cada vez mais, Jonathan decidiu correr todos os riscos. Ele invadiu o CDC para recuperar as chaves, na esperança de que o navio curasse a todos. O fraco Clark apareceu para ajudá-lo a escapar. No momento em que Martha sofreu uma parada cardíaca e foi declarada morta, a chave voou das mãos de Clark para dentro da nave espacial. Um raio de luz curou Clark instantaneamente e passou pelo hospital, trazendo Martha de volta à vida. Por fim, Alexus pareceu ter pago a um médico do CDC para informá-lo sobre a condição de Martha. Lana descobre e lê a carta de Chloe para Clark. Clark tem um sonho muito estranho. Ele estava sobrevoando o céu da prequela do Superman e indo direto para a caverna de Kawatch. Lá, ele colocou a chave em um buraco na parede e um raio de luz o acordou. A parte estranha do que ele acordou? Seu pijama estava no meio da estrada, e Lex quase o derrubou. Em casa, Clark contou aos pais sobre o sonho, e disse que sentia que a caverna o chamava. Enquanto isso, Lex pressionou o arqueólogo da caverna, Dr. Walden, a pedir suas descobertas, suspeitando que seu pai estivesse tentando interromper a pesquisa. Na escola, Clark começou a ouvir sinos agudos que ninguém mais conseguia ouvir. A dor era tão intensa que ele saiu correndo. O som o levou para o celeiro, onde a chave brilhava e zumbia em uma caixa. Assim que ele pegou, o som parou. Ele foi até a caverna, e enquanto segurava a chave, ela voou para dentro da parede, e um feixe de energia o atingiu, levantando-o no ar antes que ele desmaiasse. Adivinhe quem o encontrou inconsciente novamente? Sim, Lex. Enquanto isso, o drama entre Lana e Chloe continua. Lana usa o computador de Chloe para encontrar algumas fotos antigas dela e de Clark. Chloe, furiosa com a invasão de privacidade, a proíbe de usar seu escritório. Mais tarde, ela admitiu que confessou seus sentimentos a Clark quando ele estava doente, mas ele só mencionou o nome de Lana. De volta à fazenda, Clark estava ajudando o pai quando o sino tocou novamente. De repente, sua visão térmica disparou descontroladamente, queimando um símbolo de Krypton na parede do celeiro. Chloe chegou a tempo e tirou uma foto. Clark se sentiu culpado, mas disse aos pais que agora conseguia ler o símbolo, o que significava esperança. Ele admitiu ter colocado a chave na parede, que havia baixado a linguagem em seu cérebro. Chloe publicou a foto no jornal da escola, e Lex viu o artigo com alguns pichações que Clark jogou fora e começou a conectar esses pontos. Ele percebeu que Clark poderia ser a placa de Rosetta que decifrava a língua das cavernas. Pouco tempo depois, Clark recebeu um e-mail da Swan, respondendo a Krypton. Quando o Dr. Walden encontrou a chave e tentou usá-la, as coisas ficaram sérias. A explosão de energia o atingiu, deixando-o nervoso. Ao enfrentar Clark, Lex se convenceu de que a língua era estrangeira. Naquela época, Clark recebeu uma carta de Virgil Swan, em Nova York. Clark decidiu ir contra a vontade dos pais. Em Nova York, ele conhece o Dr. Swan, um físico talentoso que recebeu uma mensagem de Krypton há 13 anos. Swan revela uma verdade devastadora. Krypton foi destruído, e Clark provavelmente é um sobrevivente da prequela do Superman. Chocado, Clark decide usar as chaves e outra parte do navio. Uma nova mensagem de seu pai biológico surge, mas não era esperada. Clark lê horrorizado algo que parecia ser sua verdadeira missão. Ele foi enviado à Terra para conquistar a humanidade. Você é o deus da humanidade. Eles são uma falha como raça, governe-os com força, meu filho. Essa é sua grandeza.